Fala, meus amigos queridos do Instagram, tá gravando, do Facebook, do YouTube, da Universidade do Áudio, todos vocês. Este caso é demais. Quando eu gravei o compositor erudito Mala Sem Alça. Cara, olha que caso interessante, mesmo porque tem um fim aí de orientação, de educação em torno do áudio, vocês vão adorar. Esse cara era um cara, não vou falar nomes aqui porque eu não quero ofender ninguém, mas esse cara é um mala sem alça do cacete. E ele tinha já gravado com vários outros produtores e engenheiros, ninguém tinha dado conta dele. E aí ele veio até mim, cheio de congratulações, me elogiando, poxa, me recomendaram você, eu acho que recomendaram porque sabe que eu tenho um saco enorme, que eu ia aguentar esse cara. Mas aí eu fui e aguentei ele até o final, até que eu nem achava ele muito chato não, mas ele foi se revelando ao longo da sessão. Se liga, pessoal. Aí eu tô lá, beleza, gravando. Na verdade, era uma peça erudita, onde ele chamou um aluno dele, baterista, que sofreu, tadinho, sofreu, que o cara era chato demais. Posicionou, assim, os tambores, a bateria de uma forma diferente. Eu microfonei, fiz todo o jogo meu de engenharia. Ficou ótimo, o som ficou lindo. Ele tava tocando com mullet. Mullet são essas baquetas felpudas, igual a gente vê o pessoal tocando tímpano em orquestra. Enfim, ele fez da bateria, né, como se um instrumento sinfônico, né, com tímpanos, pratos e tudo mais. E aí, o que rolou? Cara, eu microfonei a batera, ficou show de bola, ficou um sonsaço. Ele mesmo falou, César, que som, que profundidade. Ele é um cara todo gesticulado, assim. Ele falava assim, nossa, mas que delícia de sonoridade esse som. Cara, muito engraçado, muito cômico. E aí eu fui curtindo a sessão, ele foi curtindo também. Aí, cara, eu não sei por que cargas d'água, ele vira pra mim e fala assim, César, este seu som maravilhoso, igual eu nunca tinha escutado na vida, só pode ter vindo de uma gravação com um sample rate alto, né? High quality e tudo. Eu fiquei olhando assim, eu não entendi direito. Como assim? E ele, claro, você deve estar usando um 92K, alguma coisa assim. Que na verdade, pessoal, deixa eu explicar pra galera do áudio. Existem vários formatos de gravação. Sabe, igual tem formato de vídeo, que a gente vê mais no celular, o HD, o Full HD, o 4K e por aí vai. Existem uns formatos no áudio, só que eles comportam um pouquinho diferente. Eu quero educar vocês nisso hoje também, tá? Então a gente tem os formatos 44.1, que é o que a gente usa pra áudio de CD, 48K, que a gente usa pra áudio de DVD, pra vídeo. E tem os acima disso, que são tipo assim, os supersônicos. Vou colocar aqui leigamente explicando pra vocês, tá? Mas deixa eu continuar a história, já já eu dou uma aula sobre isso. E aí o cara agora começou a me perguntar e eu virei e falei, não, eu gravei em 48 kHz, porque você queria usar para um vídeo, né? Eu poderia gravar nos múltiplos disso, já já eu explico também. E aí, cara, ele pirou, ele ficou doido, ele... Não é possível! Essa minha gravação, essa minha obra-prima, essa minha... peça, bem que eu ouvi que estava faltando alguns harmônicos. Bicho, primeiro que o cara tava tocando com uma baqueta felpuda, acima de 10K, quase não tinha informação ali não, bicho. Era só tambor assim, tímpano. Então assim, o cara pirou o cabeção porque eu não estava gravando num formato, sei lá, 192K, que é um formato de altíssima qualidade que você não precisa necessariamente gravar para ter, ainda mais aquela peça musical, pessoal. Vamos falar de coisa prática. Eu sou um cara que sei tudo a parte técnica, mas eu gosto de resvalar na parte prática, que é o que mais importa. 48K ia dar de sobra para ele fazer uma boa gravação. Isso foi lá no começo, quando o sample rate alto apareceu e tava todo mundo assim obcecado por saber o que é. Então ele é um cara que leu, mas não praticou. E ele achava que teria harmônicos da qual a gente não escuta, mas a gente sente, que é um papo furado do cacete. Isso não existe não. Qual que é a diferença de se gravar em sample rate alto ou sample rate baixo? Porque a gente vai ter um filtro que chama anti-alias filtro. Só um pouquinho técnico, pessoal. Segura as pontas aí a galera que não saca muito do técnico. Ou então aprende comigo. Quando a gente vai digitalizar um áudio, a gente tem que primeiro colocar um filtro análogo. Por quê? Porque senão a gente vai digitalizar um tantão de frequências que a gente nem mesmo escuta. Então por isso a gente tem que ter um filtro que chama anti-alias filtro. A informação digital, ela tem um espelho que a gente chama de alias, que a gente tem que viver com isso, não tem jeito. Então toda vez que tiver um sample rate, pra gente saber a quantidade de frequências registradas, divide por 2. Então se a gente vai registrar em 48K, que seria o formato que eu estava gravando, a gente ia registrar até 24 kHz, essa quantidade de frequência. Só que a gente precisa de um filtro descendendo a partir de 20K, que é até onde a gente escuta. Na verdade, eu não escuto mais 20K. Uma criança, meu filho,
filho talvez escute 20K, porque a gente vai perdendo a audição das altas quando vai ficando mais velho. Então a gente teria que colocar esse filtro em 20K e interrompê-lo em 24 kHz, justamente porque tem a imagem digital ALIAS que a gente precisa comportar dentro dos 48 kHz. Sei que ficou um pouco complexo, mas vai ouvir no caso. No caso, ele queria que eu gravasse em 192K. O que é 192K? Vamos pegar a metade disso, que é o que seria de frequências. A gente já está registrando até 96K e a gente não precisa desse tanto de frequência. Mas qual que é a vantagem e por que existe sample rate alto? Porque esse filtro que vai começar a descendência em 20K e só vai se interromper em 96K, que é a metade de 192K, quando a gente grava nesse formato, esse filtro vai ser brando. E quando a gente trabalha com filtro brando, a gente incorpora menos deviações, menos problemas de fase. Então não é porque a gente vai escutar frequências, agora eu estou arrepiando a alma, minha alma está sentindo, o meu ser cósmico está sentindo essas frequências. Não, não, não. É mais prático que isso, pessoal. Vou deixar dessa balela aí. Há muito tempo o pessoal já não divulga mais essa balela. O áudio fica melhor pelo filtro, não é pela quantidade de frequências captadas nem nada disso, não. Então vocês já entenderam o caso, mais ou menos, tecnicamente. E o cara, bicho, ele ficou invocado. De repente, o som mais bonito da vida dele começou a ser aquele som mais horroroso. Não, isso é um absurdo. Como é que pode, César? Você, formado, estudou teorema de Noether, estudou a porra toda. Como você faz isso comigo? E o cara me deu um esporro. E eu fiquei pensando, puta que pariu, o cara me elogiou pra cacete anteriormente, agora tá me dando um esporro? Então o que a gente tem que fazer nessa hora? Uma outra lição, agora não é técnica não, é a lição comportamental. A gente tem que conversar e catequizar com o cliente de uma forma muito legal. E eu sei que é difícil às vezes, pessoal, mas a paciência, a tolerância é a grande ferramenta do campeão. A gente pode ter essas bolhas formadas na hora, mas lembra que elas vão virar calos, então a gente tem que cuidar dessas bolhas igual eu cuidei dessa bolha, desse mala sem alça. E como que eu cuidei dele? Eu instruí ele, eu expliquei, já que ele era um cara letrado, gostava de estudar, eu expliquei pra ele qual que eram os motivos, a razão e tudo. Ele não quis engolir no dia não, tá? Inclusive ele nem quis pagar, ele não pagou no dia não. E aí no outro dia ele veio conversar comigo, falou que ele foi muito reativo no estúdio, e ele leu algumas coisas, ele entendeu que é um ponto de vista, uma perspectiva, mas que ainda... ele não queria dar o braço a torcer, né? Um mala mitidão pra cacete. Por isso que eu acho assim, o cara quando é especialista, quando o cara é muito letrado e condecorado, não tô julgando nem tendo preconceito com essas pessoas não, mas tem que tomar um certo cuidado, porque a informação ela existe pra nos socializar, pra nos ajudar, pra construir, não pra chegar e humilhar um outro, ou pra se achar melhor que o outro. Esse cara, ele era bem desse tipo de pessoa mesmo, que ele se achava o bambambam e ele gostava de, né, cagar verbo pros outros. Então, bicho, esse caso é bom demais. Eu lembro que ele me ligou nesse dia, e aí ele quis abaixar a cabeça, mas não abaixou, aquele lero-lero todo. No final das contas ele falou assim, mas César, independente de sample rate, poderia ter ficado melhor, mas ainda assim foi o melhor som de bateria que eu já ouvi na minha vida. Então assim, você vê que quando a gente trabalha com carinho e a gente quer ajudar o próximo, por mais que a gente pegue uns malas sem alça danado, a gente acaba driblando essa história. E este conto fonográfico é um mix entre comportamento, aula técnica e principalmente um entretenimento, né? De um cara chato pra cacete, aonde eu tive que lidar com isso até o final, mas construí muita relação depois disso com outras pessoas paralelas. Ele mesmo não, acho que ele tá na caverna até hoje. Vamos em frente.